Jack, muito obrigado por estar aqui nos ajudando. O Daniel está hoje de novo conosco. Boa tarde. O nosso querido Fonseca tem estado diariamente. Hoje a minha mulher está aqui conosco, a Adriana. Oi, gente. E eu estou aqui com vocês todos os dias, com nossa equipe de pessoas ajudando. E um beijão muito especial para o nosso querido Habib, que deveria estar hoje aqui, é dia dele estar, mas hoje de manhã, fazendo uma corrida, não sei o que aconteceu, ele deve ter dado uma tropeçada, algo aconteceu, mas ele, coitadinho, ele praticamente quase quebrou o braço. Tá? Sério? Está com o braço enfaixado e não vai poder vir essa semana toda. Meu desejo é que você se recupere prontamente, meu irmão querido, e receba o nosso beijo. Então, vá escrevendo as suas perguntas enquanto eu quero dizer palavras introdutórias a respeito do que nós vamos fazer. A coisa mais simples para um cristão evangélico ou para uma pessoa com essa cultura fazer numa hora dessa é simplesmente dizer: isso aí é tudo coisa do diabo, vamos mandar sair em nome de Jesus e acabou. E é verdade mesmo, se você chegar, não tem que ter essa panaceia toda de investigador psíquicos, nem de paranormais, nem de médiuns para fazer as leituras, nem a panaceia do rito do exorcismo, extremamente patético em muitos aspectos, nada disso. Se qualquer um de nós que crê no Senhor Jesus chegue num lugar desse, é chegar na simplicidade com a qual eu já cheguei centenas de vezes na minha vida, a minha mulher também, tantos outros já chegaram, com toda a naturalidade e normalidade, e ver isso acabar assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, sem água benta, sem rito de natureza alguma, sem cruz, sem crucifixo, sem nada, sem gritaria sequer. É luz dissipando trevas. Apenas chegando em nome de Jesus e dizendo que esta casa fique livre em nome de Jesus. Não importando quais tenham sido os históricos. No entanto, nós não estamos hoje aqui simplesmente para fazermos esta afirmação. O meu interesse, apesar de que este episódio do Assombrações não foi dos mais complexos, foi apenas o da semana que eu gravei, isso é uma série que já tem 3 anos, eu acompanho todas elas. Esse não foi dos mais complexos, foi dos mais simples, mas eu o gravei para expô-lo aqui apenas por uma razão, para tentar ver se, para além dessa simplificação que diz, se chegar alguém ali em nome de Jesus, na simplicidade do Evangelho liberta tudo, o que eu gostaria era de algum modo, que você refletisse sobre os elementos que se combinam para criar esse tipo de ambiente, criar esse tipo de casa, criar esse tipo de construção de arquitetura espiritual, e que são criadas em muitas casas. Nesta aqui tem essa manifestação clássica. Manifestação clássica, qual é? A casa é antiga, construída antes de 1888, depois se descobriu um histórico de dor, de sofrimento, de muita perda, de angústias contínuas e acumuladas no local. Os supostos espíritos humanos que se manifestaram, que eram 3, de acordo com o documentário, todos carregavam dor. Depois a pesquisa na prefeitura mostra que de fato aqueles que se apresentaram como tendo sido os moradores anteriores da casa foram de fato moradores anteriores da casa em 1888. As sepulturas foram encontradas dessas famílias, havia um histórico que relacionava propriedade, antiguidade da propriedade, um histórico de muita perda,
de muita dor. Nesse caso aí não há o detalhamento do tipo de dores infligidas. É pretéritas, né? Para trás, as dores que eles passaram, os que morreram, né? Em alguns outros documentários não há o requinte do descobrimento, às vezes nos porões da casa, de câmaras de tortura, às vezes no escavar das paredes da casa no interior, descobrem dezenas de cadáveres e caveiras enterradas, tinha um torturador ali, às vezes um pedófilo, um tarado, que durante quase um século, 70 anos abusou de pessoas, às vezes passou a doença para o filho para o neto, e aquilo virou uma câmara de maldades. Enfim, mas sempre existe esse histórico, que neste documentário não está descrito em detalhe, mas está devidamente pontuado na conexão que se estabeleceu entre as supostas identidades das entidades humanas mortas e o descobrimento da factualidade dos nomes delas como proprietárias da propriedade naquele ano, que também teria sido revelado para a Lee, que é a menina filha da casa, que fica mais possessa e que é quem escreve esses nomes e essas coisas, né? Aí você tem esses são os elementos básicos que você encontra em quase toda essa fenomenologia aí de casas mal assombradas. A antiguidade, o ódio perpetrado cumulativamente, impressões poderosas de dor, de abuso e ódio adensado no lugar. Em geral, você também acompanhando esses episódios, você verifica que quando essas figuras sensitivas se aproximam, seja o paranormal, seja o psíquico, o hipersensível, seja aquele que se auto-identifica como médium, seja lá quem for, seja um caçador de fantasmas com todo o seu aparato de pesquisa, mas todos eles, praticamente, quando são chamados para isso, identificam supostos espíritos humanos presos numa espécie de prisão dimensional fabricada pelas camadas de ódio e de tortura, ou seja, eles ficam vítimas do estado que foi infligido sobre eles na vida, e não iriam nem para uma dimensão nem para outra, ficariam reféns do torturador, né? Eternamente ali, como se fossem seres humanos vivendo agora eternamente naquela condição. Ao mesmo tempo em que todos eles também identificam uma figura demoníaca, que não é humana, que eles chamam de inumana, alguns explicitamente chamam de demônios, como hoje foi o caso aqui, e que é o gestor. Eles tratam mais como entidade, né? Não, mas ali estava. Tá como está em 90%. Demônios. Já senti que havia um demônio. Então, em todos eles, você vê essa configuração. Os supostos espíritos humanos aprisionados, mantidos cativos por uma figura que se identifica como inumana, como diabólica, como satânica, como não humana. Evil. Totalmente. De uma dimensão e natureza distintas dos humanos. E foi mais uma vez o caso aqui. Aí você vê o processo de como isso começa. Geralmente é uma família mudando para esta casa, que é uma casa que está abaixo de preço no mercado. À toa não é, né? À toa não é. Eles normalmente não sabem dos históricos. Geralmente é gente com pouco dinheiro que sonha em ter uma casa colonial, não sei o quê e tal. Aí diz, poxa, que pichincha vamos comprar. Geralmente um dos membros da família, quando bota o pé dentro da casa, sente algo ruim. Isso é quase uma lei áurea desses clássico, documentários todos. Sente uma coisa ruim. E o resto da família não. Empolgados pelo bom negócio da aquisição, essa pessoa é voto vencido,
Às vezes é uma filhinha, às vezes é um filhinho, às vezes é a esposa, nunca o marido. A sogra, nunca o marido. Isso. O A homem sogra. é o último a ver. Que é pior, né? Não, a sogra, coitada, já chega depois no Natal para visitar e é assombrada, como é o caso dessa aí que quase morre a mulher a sogra. Foi lá visitar e que ainda chega até com uma biblinha na mão, mas não segura a onda. Na hora que o bicho começa a pegar, não é? Esta do documentário. Então, onde é que eu estava na narrativa dessa sequência? Eu sou extremamente linear. Nunca é o marido. É sempre então, essa condição da casa. alguém sente. Aí você identifica, aspecto número 1. Uma pessoa da família é mais sensível do que o todo. É o para-raio. É a anteninha familiar. Em geral, é aquela pessoa que expressa para a família as disfunções da própria família, também do ponto de vista psicológico. Quando pai e mãe vão mal, quando está tudo ruim, quando tem uma grande sombra dentro da família. Toda família tem alguém assim, sempre né? tem. Então, geralmente, é essa pessoa com essa natureza, com esse tipo de sensibilidade, que também, nestas casas, quando botam o pé, diz, não gostei, entra no quarto e sente um frio horroroso, se sente observado, ou não sabe explicar, mas tem uma coisa densa, estranha num lugar que nunca sentiu antes na vida, aí é voto vencido. Aí a pessoa tenta se adaptar, vai ficando, não sei o quê. Nem sempre as manifestações bizarras começam a acontecer com esta pessoa. Às vezes sim. A maioria das vezes ela é a porta de passagem. Outras vezes não. Outras vezes ela se transforma apenas na... Como é que chama essa anteninha que distribui wireless na casa? No Wi-Fi. Hã? Wi-Fi. No Wi-Fi desse. Ela é só a antena distribuindo o serviço wireless. Ela é um router, tá lá. Para quem tiver sensibilidade para pegar, funciona mais ou menos assim. Quando ela não está recebendo e manifestando, ela é, todavia, a irradiadora. Aí, às vezes, é a irmãzinha mais sensível, ou às vezes alguém começa a sentir vultos, presenças, isso, aquilo, ou visões. Aí o temor dela ganha um cúmplice. Aí esse cúmplice se encosta e diz, escuta aquele mal-estar que você está sentindo, eu estou vendo. Aí começa a crescer. Aí envolve uma terceira pessoa, geralmente uma muito descrente, uma muito cética, e que aí leva uma cacetada. Geralmente tem que ser uma paulada violenta, uma torradeira que é jogada nas costas do cara na cozinha, do nada, meia-noite, pá! Aí começa a cair coisa em cima dele, aí o cético diz, ou então ele está dormindo com a mulher dele, de repente aquele edredom poderoso é puxado. E a cama é sacudida não sei quantas vezes, e tem todo tipo de maluquice. Aí isso gera uma comunidade familiar convicta do que está acontecendo. Inclusive animais podem perceber também, ou não? Assim, frequentemente você tem situações aí em que os animais da casa são os primeiros a demonstrarem inquietações. Mas aí você já chega naquele ponto que você criou uma construção, uma psicodinâmica familiar em torno do medo, da assombração, da paranormalidade, do pânico, da insegurança, já agora uma retroalimentação total. O que eles eram como uma família, em amor, em carinho, em cuidado, em tudo isso que havia, agora todos esses elos e esses vasos comunicantes se transformam em comunicadores desse pânico. Aí, em geral, você começa a ver as crises individuais psicológicas irem se instalando nos membros da família. Aí, às vezes, o pai surta. Normalmente, o primeiro a pular do barco é o pai. Quer dizer, uma quantidade enorme aí de documentários sobre esse, o pai ou o padrasto. Que na hora que o bicho pega, eles que eram os mais céticos no início,
Na hora que a coisa pega, alguns desaparecem para o resto da existência. Eu já vi alguns aí de filhos chorando, dizendo que ele nunca mais voltou, sumiu. Ou então ele não vai, mas ele vai mudando a personalidade dele, porque talvez pelo fato de ser homem, macho, e não querer admitir a sua própria fragilidade, a impotência. Vai gerando uma raiva latente no indivíduo que ele não tem com quem brigar, é uma luta que ele não pode lutar com os braços dele. Isso vai se transformando num ódio crescente que ele vai projetando na mulher, nos filhos, e que abre uma porta de ira crônica e de ódio crônico que, em geral, esse cara passa a ser o mais afetado, porque é o capaz das maiores brutalizações e de tudo mais. Outro padrão que você observa também nisso é que, depois de um tempo, vai se tornando irresistível a curiosidade de descobrir por que eles estão sendo vitimados daquele jeito. Uma casa inteira. Gente boa, tranquila, sem nada. Por que a gente chegou para cá e a nossa vida ficou desse modo? Aí é quando começam as procuras. Aí procura-se o médium, procura-se o paranormal, procura-se o caçador de fantasmas, que nos Estados Unidos tem grupos inteiros organizados com parapsicólogos. É sério mesmo? Paranormais. Não é só o filme de brincadeira. Não, tem grupos em Princeton. Com certeza. Tem grupos da Universidade de Princeton fazendo isso seriamente. Mas por que eles só não se mudam, ficam indo atrás e se tá tão ruim, tá fazendo tão mal? Uma outra coisa é um dogma americano. A casa, a propriedade privada nos Estados Unidos é uma coisa tão poderosa, mais poderosa do que na maior parte do mundo, que é outro padrão. Nós não vamos admitir sermos expulsos da nossa casa por nenhuma criatura. Isso é uma coisa que se responde, é aquele apego do americano à propriedade privada. E a outra coisa, o pânico do mortgage, que é a hipoteca. Todo mundo diz, se a gente sair daqui nós vamos virar homeless. Para sempre nós não vamos, essa casa não vai nunca mais nos pagar o investimento feito e nós não vamos nunca mais poder ter outra casa. Então vamos viver com o espírito aqui mesmo e vamos procurar as soluções possíveis. Aí vem o paranormal, vem o médium, vem o bruxo, vem o caça-fantasma, vem o padre, que o padre nunca nega fogo. O Vaticano, com as políticas de ritos de exorcismo, dependendo da paróquia ou da diocese, sempre tem um padre especialista em exorcismo. Desculpa perguntar, será que ele é especialista realmente em exorcismo ou em ritos? Em ritos de exorcismo católico. Todo mundo que a gente está falando aqui é especialista em algum rito próprio, em alguma mecânica, supostamente ou de alívio, ou de expulsão espiritual, ou até de barganha com o espírito. Como às vezes você vê, especialmente nos cultos de natureza mais taoísta, como uma vez um desses documentários aconteceu na Tailândia, e era um grupo de americanos morando na Tailândia quando começou a acontecer isso numa mansão, que não era nem velha. Mas a arquitetura da mansão, supostamente, tinha sido construída a partir de simbolizações de invocação espiritual. E essa família americana que mudou para lá e que comprou a casa e não sabia de nada, começou a ser afligida de todos os modos possíveis. Eles chamaram um sacerdote taoísta para fazer uma barganha, e de fato fizeram uma barganha. Só que a barganha nunca dá certo. Ela gera um alívio assim de semanas, meses, e às vezes o bicho volta a pegar. No caso dessa família da Tailândia, eles abandonaram a mansão e foram embora, e nunca mais voltaram. Um parêntese para outro padrão. De todos esses casos que eu acompanho feitos com essa qualidade documental que o Discovery Channel faz as coisas, aproximadamente 97% das famílias saem das casas, não aguentam o tranco e vão embora. Pouquíssimas ficam porque venceram o problema. Esses são documentários que quase sempre mostram que todos são vencidos no processo. Todos são? Todos. Eu estava no padre.
Aqui e ali você encontra um padre, gente boa de Deus, apesar dos ritos equivocados, apesar de toda a mandinga medieval católica e tudo, quando o homem é bom, apesar do rito ser equivocado, a graça de Deus opera. E você vê os poucos casos de libertação que acontecem, que você vê depois a família ficar livre, é quando chegou lá um padrinho sincero, um padrequinho sincero. Alguns desses, inclusive, nem usando o ritual católico, chegando com a Bíblia aberta, lendo o Salmo 91 e invocando o nome de Jesus e mandando sair o pessoal ficando livre. Os que ficam no rito, como foi o caso do padre do documentário de hoje, geram aqueles alíviozinhos. Mas você vê que o documentário terminou não com cura. E é mais um alívio psicológico para a família, claro, se sentir apoiada do que realmente resolver, né? E o documentário terminou não com cura. O documentário terminou com alívio. Dizendo que aquilo aliviou, mas que eventualmente eles ainda sentem aquela presença que eles tentam se acostumar com o convívio, mas não E o mal está terminou. feito, né? Porque na verdade eles ficam sempre... Muitos documentários acabam com a pessoa dona da casa dizendo mas ainda ficou o temor de que essa coisa um dia volte. Então, na verdade, as manifestações físicas não acontecem mais, mas o mal está instalado dentro da pessoa, porque o medo ficou, a crença de que a compreensão do mundo espiritual é totalmente equivocada, né? E parece cura, que foi feita a missão foi cumprida. O assombro está na pessoa e não no local. Exatamente. Isso aí é só uma medicina de diminuição de sintomas, não de cura. Outro aspecto interessante é que de vez em quando você vê os pastores serem procurados. Aí é que é mais patético nos documentários, porque eu nunca vi um ir. E olha que quem vive de propaganda de expulsão de demônio é pastor, né? E eles não vão em pastor presbiteriano, porque eles já sabem que é um pessoal nos Estados Unidos que mal crê em Deus, né? Pastor presbiteriano, pastor batista, acredita muito em Deus, mas não tem coragem de ir lá visitar o processo. Quando chega, por exemplo, outro dia eu vi alguém chegando num pastor batistão. Aí o cara abriu as 4 leis espirituais do Bill Bright, explicou pro desesperado, falou assim: receba Jesus no seu coração. Onde é que Jesus está agora? Diga, eu aceitei Jesus. Aí o cara disse: eu aceitei Jesus, agora vá. Aí o cara disse: mas escuta, eu queria que o senhor fosse lá em nome de Jesus e expulsasse isso. Ele disse: não, você vai, você já aceitou Jesus, você vai. Foi, não. Nenhum. Eu já vi dezenas se negarem. A Adriana também. E o padre que morreu de medo? Foi lá, jogou aquela aguinha e eu preciso ir. Não, o padre saindo da carreira... Foi, graças a Deus. Eu já devo ter visto uns 15, assim, mas saírem... Com medo da assombração. Não, termina o rito e aí tem padre que chega dizendo: eu não creio, se defendendo, dizendo: eu não creio, não creio. Não, vocês estão impressionados, vocês estão fabricando isso. Um dos últimos que eu vi, semana retrasada, chegou negando. Muito engraçado. Dizendo assim: não, quem é que diz para mim que vocês é que não estão fabricando isso? Jogando essas coisas, mudando tudo isso e não sei o quê, fazendo esse choro de Estilo criança. Padre Quevedo, né? Não parar de cessar, se vocês não puserem isso no quarto, um choro que não parava. Aí o cara disse: vem com a gente. Aí chegou lá: aqui o quarto, abre a porta. Aí, quando o cara abriu a porta, de repente a porta fechou de lá contra ele, com uma cama que estava lá no fim do corredor, e em cima dele disse: pode empurrar, padre. E o padre: olha, não tem, abre e veja se tem alguém lá dentro empurrando essa cama de lá para cá. O padre jogou mais aguinhas, meu irmão, e pela direita. Sem falar nos outros. Outro dia eu vi uma, saiu num desespero antes de falecer, antes de infartar de pânico antes o que tinha visto, né? Sofás pulando,
o relógio jogado de lá, o pessoal se abaixando, a casa inteira em pânico e o padre jogando a aguinha dele daqui no desespero. Terminou o rito e ó, vamos por aqui. Então deixa eu contar uma que aconteceu comigo. Fui com um pastor, ligaram para o pastor dizendo para a gente visitar uma casa de uma pessoa que estava possessa já há muito tempo. E o pastor falou, me chama, Jack, vamos lá comigo, vamos embora. Tá bom, chegamos em frente à casa, eu e o pastor. Quando estávamos para abrir a porta, a gente ouviu um grito. Olha, pastor Jack, vai lá. Aconteceu comigo, não é brincadeira. Você foi, Jack? Rapaz, eu amarelei. A gente foi lá orar. Orou do lado de fora. Foram para a esquina, deram as mãos, fizeram uma reunião de oração poderosa. Culto ar livre. Culto ar livre. Só com grito, né? Só no grito. Ninguém ouviu afastando nada, geladeira, jogando livro, foi só o grito. Então, só o grito já gerou isso. Já gerou isso. Desses casos todos, assim, desse documentário, quer dizer, os documentários não são os casos da minha vida, os casos mais pesados da minha vida não são esses documentários, são os que eu documentei, que eu vi. Mas nesses documentários, uma coisa interessantíssima que você observa é que nesses 3 anos de observação, eu só vi de fato 1 ou 2 casos de libertação genuína segundo o Evangelho. Um deles, eu vou até pedir ao Chico, que está nos assistindo em casa, para me cobrar, para ele procurar lá no Discovery Channel Brasil /assombrações, sei lá o quê, e achar esse documentário, porque é uma coisa muito braba, de um carinha que foi ficando curioso, que essa é uma outra coisa, né? Nesse caso não tinha absolutamente nada a ver com casa nenhuma. Só tinha a ver com a pessoa. Ele foi ficando curioso do fenômeno espiritual, aí começou a ler uns livros de bruxaria que ensinavam como invocar determinados demônios específicos, bem reais como demônios. Você está brincando. E ele leu todos os ritos, fez todas as invocações, a princípio não aconteceu nada. Ele ficou até que frustrado. Né? Aí, meu amigo, quando o bicho pegou, foi um dos mais violentos que eu já vi. Porque era demônio, demônio, demônio mesmo, com todas as manifestações verdadeiras de demônio, que não são essas dos cultos da Universal, nem das igrejas pentecostais. 98% de histeria coletiva, de indução, não tem nada sério ali. Por isso é que quem tem o mínimo de bom senso, um psicólogo, um médico, uma pessoa esclarecida, chega a ver aquela palhaçada, sabe que acorda todo mundo ali com um tapinha na bunda, porque não tem demônio não, é só indução e sugestão. Coisa séria é diferente. E foi algo tão poderoso, e que foi contaminando a casa do indivíduo inteiro. Foi destruindo a ele, a família dele, a mãe dele. Aí as manifestações foram virando psicofísicas mesmo, né? Aparições, morte, estrangulamento, assistidos, tudo que você puder imaginar de expressão de maldade explícita do mundo espiritual. E o cara recorreu a tudo e a todos. O livro não ensinava a desfazer não, né? Não. Nunca ensina a desfazer, meu irmão. Nunca ensina. É só para chamar. Esse aí foi a um pastor, frequentou um culto, foi lá, implorou por ajuda. Pelo amor de Deus, venha na minha casa, me liberta a minha casa, em nome de Jesus. E ele contou para o pastor o que ele tinha feito? O pastor disse, receba Jesus no seu coração, meu filho. Deixa eu fazer uma oração por você. O cara ficou em pé e falou, o senhor não está me entendendo. O senhor não está entendendo. Eu estou falando de uma coisa muito séria, eu preciso que o senhor vá na minha casa me ajudar. É muito mais grave. Aí ele disse, não, então se você quiser, receba Jesus e vá em paz. O cara, no desespero, já querendo se suicidar porque não tinha saída para ele. E a culpa dele era enorme, porque ele tinha traído aquele mal para dentro da família dele inteira. Ele andando pela rua assim, a esmo, ouviu alguém o viu tão desfigurado, que falou que achava que ele estava precisando de oração.
e disse, olha, tem uma moça cabeleireira ali naquela esquina. Esse para mim foi o melhor. Uma cabeleireira que ela faz oração por pessoas. Que país? Qual lugar? Estados Unidos. Todos esses documentários, com exceção de alguns feitos na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, por enquanto, todos eles são produzidos nos Estados Unidos. No dia que vierem aqui no Brasil vai ser uma festa, né? Pois bem. Principalmente a Amazônia, né? Aí, veja só. Aí tem uma cabeleireira ali que faz oração por pessoas. Aí disse que atravessou a rua naquela relutância, entrando uma menina magrinha. É nova, novinha, de 20 e poucos anos, frágil. Aí ela olhou para ele e ela discerniu o mal nele. Aí ela disse, nossa, assim, muito tranquila, sem nenhum cacuete de crente. Nova? Novinha, eu falei a idade, novinha. menos de 30 anos, 20 e poucos anos. Aí, magrinha. Aí ela disse, nossa, senta aqui nessa cadeira, não é? Deixa eu cuidar de você. Ela ia assim com aquele amor, jeitinho dela, botar a mão na cabeça dele, ver se ele precisava de um corte, para ir acalmando o cara. Relaxa, você está tenso. Quando ele foi sentindo a bondade de Deus na menina, o bicho não aguentou o que estava nele. E aí se manifestou alucinadamente no ambiente da moça, no cabeleireiro, ela sozinha com ele. E ela que estava acostumada a lidar com libertações, ela disse, olha, em todos os meus anos eu nunca vi nada nem de longe parecido. Eu tive medo quando eu vi o tamanho da treva do demônio que estava nele, a densidade daquilo. E ela disse que se recuperou na mesma hora, foi orando, e aí você vê a moça na maior mansidão, estendendo a mão e dizendo, sai dele agora em nome do Senhor Jesus. Dá para dizer que foi o único que a gente realmente gostou. E o moço ficou livre na hora. Na hora. Aí ela disse, olha, era isso, mas acabou. Ela não precisou nem ir na casa. Ela foi, nem entrou. Nem entrou. Foi simples, né? Orou com ele, explicou, ensinou a ler a palavra, como é que ele ia fazer para se defender espiritualmente, como a casa dele podia ficar cheia de Jesus, o coração dele crescer em fé, que aquilo estaria tudo cancelado para sempre, não era mais problema. Aí ele falou assim, você não quer ir lá na minha casa? Ela falou, não, agora não. Eu quero que você vá sozinho, só para você ver que já não tem mais nada lá, já acabou tudo, pode ir. Aí o cara foi para outra casa. Uma semana depois ela voltou lá, com ele, a mãe, a família, nem foi dentro da casa, no jardim, na frente, ela leu o Salmo 91, fez uma oração agradecendo a liberdade, e o cara hoje um crente, contando a história, dizendo, olha, faz anos e anos e anos e anos, mas a minha existência foi mudada naquela ocasião, quando eu discerni a realidade brutal do poder do mal real, maligno, para além da mente do homem. E quando eu vi o poder singelo e simples de Jesus usando aquela menina para me libertar com aquela tranquilidade. Né? Perguntas aí, Jack, antes que eu entre na descrição do fenômeno. O Marcelo ele faz uma seguinte pergunta. No nome de Jesus, toda casta é expelida. Agora, por que, segundo Jesus, há certas castas que só saem com jejum e oração? Especialmente a casta da incredulidade de quem está expulsando o demônio, né? Mas só... A casta de quem está com incredulidade expulsando o demônio, essa é a pior de todas. O problema não é lá. Porque você nunca viu Jesus se preparar para expulsar demônio. E você ouviu Jesus dizer, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E você também nunca viu Paulo dizer assim, olha, eu volto depois de amanhã, porque eu estou precisando de uma consagração. De uma consagração para fazer isso. Está consumado, está consumado. Então, o que Jesus diz nesse texto aí, que é quando eles descem do Monte da Transfiguração, chegam no vale, tem um processo renitente, é um garoto que é jogado no fogo, na água, tem esses acessos de automutilação, de
destruição. E aí o pai do menino é que diz a Jesus: Senhor, eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o demônio do meu filho, e eles estão a noite inteira aí e nada puderam fazer. E numa das 3 versões, onde a mesma narrativa é contada, o Jesus repreende a incredulidade dos discípulos e diz: mas na verdade essa casta não sai senão com muito jejum e oração. E repreendeu o demônio saiu na hora. Então, se a gente admitir que tem uma casta que para Jesus sai na hora, mas que para a gente sai depois de muito jejum e oração, a gente está admitindo que tem um poder nessa história que não é de Jesus, é nosso. Então, para mim, eu nunca entrei nessa, porque eu nunca fui no meu poder. Eu sempre fui e nunca irei. Eu não creio em 1 milímetro em mim. Todo o poder é em nome de Jesus. Ora, se ele desceu do monte e disse sai e saiu, sinceramente, a casta que tem que sair é dessa, que faz discípulo ficar com incredulidade a noite inteira, mandando o demônio sair sem crer. Agora eu lembro de você, num dos nossos encontros aqui, comentar lá em Manaus de situações na sua casa, lá junto com seu pai, e que iam pessoas para lá, às vezes passavam um dia todo, mas meio que oprimidas pelos demônios. Não, tinha gente que morava 2 meses na nossa casa. Mas possessas ainda, mesmo vinha, saía? Elas moravam por razões diferentes. Algumas delas é porque elas ainda eram tão frágeis espiritual, mental e psicologicamente, que algumas delas ficavam repossessas do medo da possessão. Tá. A fragilidade emocional é um negócio. Abre um precedente. Claro. Enquanto a gente não sentisse que a densidade da confiança em Jesus, na graça, na cruz, da segurança eterna que ela tinha, da habitação do mais valente nela, do mais poderoso, do Senhor eterno morando nela, ela não recebia alta. Não, ela ficava ali, porque voltava para casa. Às vezes a mãe era macumbeira, a irmã ia num centro, não sei o que, era cercada de gente dando ideias diferentes. Papai e mamãe, quando encontravam esses casos renitentes, antes de eu me converter, eles levavam lá para casa e ficavam lá. E eu, como não era convertido e sabia que essas coisas eram reais, quando tinha um desses hospedados lá, eu não aparecia em casa. Eu digo, eu lá vou chegar perto desse negócio, porque eu sabia que o meu coração era uma casa varrida e nem ornamentada. Só varrida. Pois bem, depois que eu me converti, eu fiz parte do cordão, né? De engrossamento, e engrossei muito por causa das minhas exposições diferentes, pregando na TV, no rádio, na rua, em qualquer lugar. Atraiu muita coisa e aumentou o contingente de possessos. Então, nós abrigamos muita gente. Papai e mamãe eram especialistas em fazer isso por essa razão, de ajudar o indivíduo a ficar cheio de consciência para poder andar com as próprias pernas. Você falando isso, eu estou me lembrando de uma experiência que eu tive. Fui orar por uma pessoa, ficou possessa, saiu. Logo em seguida a pessoa acordou, começou a chorar, expliquei para ela e a pessoa começou a falar, mas eu estou com medo, e se ele voltar de novo? Né? Então é isso que você está falando. Olha, precedente. A maior parte das pessoas que um dia foram genuinamente possessas, se elas não forem acompanhadas por um tempo, existe a chance da reincidência até que a fé se estabeleça como consciência na pessoa. E aí, o principal agente que catapulta a pessoa para dentro desse estado é o medo das ocorrências anteriores, não correspondido ainda por uma certeza em fé, o que gera uma fragilização enorme e às vezes a pessoa nem fica mais possessa mesmo. Ela já começa a ficar possessa da memória do psiquismo da possessão anterior. E já não vem com aquelas gravidades, já não vem do mesmo modo, mas para o ignorante à volta parece que é. Então, se não tiver alguém com discernimento, é o caso desses caras que vão para a igreja, creem a Jesus, dizem que amam a Jesus, nunca são ensinados em fé a terem uma consciência
da segurança que tem. E aí tem um caso desse de reincidência, e é numa igreja ignorante desses fenômenos, embora só façam isto, mas não entendam o que é, ficam introjetando para dentro do indivíduo cada vez mais aquele psiquismo, e aí ele passa a ser não mais possesso do demônio, ele passa a ser possesso do seu surto de ex-endemoniado. E que é alimentado naquele grupinho ali, e ele acaba tendo uma necessidade semanal de surtar, que é para dar ele 6 dias de não possessão. Não é? E o que acontece no meio cristão a 3x2. Posso te perguntar uma coisa, para não sair disso que você está falando, é super importante? Para dar uma esclarecida sobre esses níveis que a pessoa é invadida, e às vezes há uma confusão enorme para quem está tentando discernir o que está acontecendo com a pessoa, porque tem o nível espiritual, o mental, o emocional, quer dizer, até onde o que é o que. E se nós passamos aqui, acho que foi há 6 dias atrás, um programa em que... Você fez isso? Sim. Bom, então vejam, tá? Procurem. De carreirinha, um monte de níveis, de misturas, de porque tem sempre mistura, overlappings. Eu lembro que a gente viu na Discovery aquele episódio terrível, também foi um dos mais terríveis do fenômeno, que a menina chegou a ficar assim, a 1,5 metro do chão, quando todos entraram no quarto, a menina estava a 1,5 metro do chão, e as manifestações dela eram muito assim agressivas, violentas. E, no entanto, foi se descobrir depois que o próprio pai, que estava fazendo parte da pesquisa, da coisa, para ver qual era o fenômeno que estava acontecendo, era o abusador dessa menina. Né? Então, aquele fenômeno era um fenômeno de autoproteção, de mas manifesto também de mistura, né? De mistura, porque demônio está sempre... Tudo demônio sempre... não perde a ver. Está sempre querendo levar vantagem. Nunca existe a neutralidade fenomenológica total. É isso que eu queria que você falasse. Nunca existe, né? Sempre tem uma presença oportunista entrando e quando por exemplo, a imunidade está baixa, não é isso que acontece no nosso corpo? Então eu acho que é isso que quando acontece no início sempre. aqui eu descrevi que um dos padrões desse tipo de documentário é você ter supostos mortos que foram vitimados num certo ambiente, em camadas e camadas históricas de sofrimento, dor, frustração, abuso, isso, aquilo, às vezes até mortos no lugar da maneira mais torturante possível. E eu disse que sempre existe um padrão também, uma entidade declaradamente demoníaca, satânica, como gestor disso aqui. Aí vem os agentes, por exemplo, no documentário de hoje. Você tinha o padre, você tinha a médium, que andou por lá, você tinha a paranormal e você tinha o grupo dos especialistas, dos caçadores de fantasmas, que puseram gravadores, câmeras, fotografaram. Frequentemente esses indivíduos gravam coisas assustadoras, manifestações que ganham densidade diante de câmeras, não é? São detectáveis em qualquer aparelho de gravação de áudio, normal, não é preciso ser nenhuma câmera especial, não. Tem coisas brutais acontecendo que as pessoas não têm nem ideia do que esteja rolando. No entanto, eu disse, supostamente você tem seres humanos desencarnados que ficaram aprisionados como aqueles 3 inimigos do Kal-El, pai do Super-Homem, lembra do Super-Homem 1? Que eles ficaram aprisionados numa espécie de quadradinho de cristal, e foram indo, vagando pelo espaço até que chegar. Então, parece assim uns humanos que ficaram presos num aquário invisível, opaco, na casa, mas que ficaram ali, sem ir para lá, sem ir para cá, e com a sina e o karma de terem que viver a repetição
Como se fosse um holograma ali. É o que a gente tem falado. Mas viver a repetição daqueles mesmos fenômenos, histórias que eu falei daquela vez, que se repetiam no máximo em 8, 10 sequências. Você não vê criatividade total rolando. E é isso que eu queria perguntar. Você vê repetição. É isso que eu estava querendo perguntar. Daí o fenômeno hologramal. Vamos chegar lá. Então, tá aí. E em segundo lugar, você tem a figura demoníaca livre. Uhum. Essa não. Essa não repete cena. Essa você nunca vê repetindo essas ceninhas. Zzz. Zzz. Da criança correndo, gritando. Ah! Ou do cara que foi abusado lá de todos os modos, que sempre aparece do mesmo jeito. Não. Melhor estilo daquele filme 1808, quarto. Ah, é. Não é? A figura demoníaca não, ela se manifesta com liberdades totais, inclusive com manifestações de poderes psicofísicos extraordinários. Não é? Você vê, por exemplo, num desses documentários aí, a pessoa, nesse da menina abusada pelo pai, a mistura do ódio dela pelo pai com a hipocrisia do pai. Exato. E a vontade dela de que o diabo fizesse alguma coisa contra ela, contra o pai, contra qualquer coisa. Era uma coisa tão real que a menina foi jogada a uns 4, 5 metros de altura, num pé direito de uns 10. Ficou igual uma lagartixa presa na parede, com umas 10 pessoas assistindo aqui de baixo. Gente de fora, investigadores, gente fazendo tudo. Então nós estamos lidando com poderes que só não quer admitir, ou quem nunca viu, nunca experimentou, ou o cara que está preso numa bolinha de hamster, de racionalismo e de burrice mesmo, porque até do ponto de vista científico já tinha que ter, pelo menos, aberto a cabeça. Mas tem muita gente que quer distrair esse assunto. O que eu acho que está todo mundo em casa querendo saber é a opinião sobre quem são essas figuras humanas aqui. Porque os nossos assistentes hoje, em qualquer lugar, todos creem unanimemente que demônio sai em nome de Jesus. Todos creem unanimemente que qualquer que seja a manifestação maligna, em nome de Jesus, irá. Agora, o que sobra de questão numa hora dessa é o que eu quero levantar aqui. São as questões que, se ninguém pensou nelas lá, eu quero pensar por eles. Se eu fosse alguém lá, eu pensaria. Então, porque se não pensarem, pelo menos um espiritualista pensará como argumento. E colocará para eles que não pensam. Que questões são essas? Número 1 esses entes chamados humanos são de fato seres humanos aprisionados, vagando aqui sem condição de ir para lá e nem para cá, porque se forem, a tese espírita está certa. Se forem, está. Sim. Ou pelo menos parcialmente está. Inclusive com nome de pessoas que viveram em 1988. Segunda questão que alguém em casa levantaria. Por que o rito religioso feito, conquanto não cure, quase sempre alivia? Abranda a coisa. Abranda. Ótimo. Abranda, e a gente vê abrandando. Terceira questão que discernimento espiritual tem, por exemplo, a Paranormal do documentário de hoje? Que do ponto de vista de discernir o que estava acontecendo ali, aparentemente foi quem chegou e sentiu tudo. Depois é que as outras expressões foram acontecendo pela incorporação da mulher que escreveu, pelos nomes que vieram, por um monte de coisas, mas ela é que chegou e disse: uau, tem um negócio aqui que transcende o humano, que é demoníaco em natureza, né? Aí os outros ficam perguntando, mas que capacitação espiritual é essa que dá a essa pessoa esse poder de discernir? Né? Porque crente tem essa mania de que propriedade privada de qualquer discernimento é uma coisa que só acontece se for dele. Né? Se não for dele, ninguém discerne mais nada. Agora, você veja que a própria mulher que discerniu a presença do demônio, ela atribuiu as outras existências a seres humanos desencarnados, a meu ver, onde laborava o engano dela.
que era até onde ela poderia ir, porque ela não tinha o arcabouço de estrutura da palavra dentro dela para poder chegar e dizer, não, eu identifico aqui manifestações de natureza humana, mas não necessariamente seres humanos desincorporados. Certo. Essa é uma distinção aparentemente sutil, mas estelar. Toda a diferença. Então, vindo aqui desde o começo, a gente lê, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 34, para não ler outro texto no capítulo 13, nem outros mais para frente, eu quero ler este aqui, ó. Isaías, capítulo 34, um decreto sobre desgraças, sobre Edom, um lugar onde muito sangue tinha sido derramado, onde tinha havido embriaguez de maldade, o contexto descreve, porres de maldade. Um ambiente mantado daquilo ali. Daquilo ali. A respeito disso se diz o seguinte, verso 13, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e moradas de avestruzes. Já são aqueles animais que lá no Velho Testamento são associados a coisas imundas, né? Não que os bichinhos tenham qualquer imundície neles mesmos, são associações simbólicas interessantes. Um dia talvez a gente possa até conversar sobre isso. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Sátiros, hein? É cultura celta, não é? Essas não, coisas? Mas aí não está falando de instrumento, está falando da ave. Ah, tá. Que é dessa família das corujas, das aves da noite, né? E aí diz aqui, onde é que está o verso? Está aqui no 4. No 14, né? Eu pensei que fosse aquele homem que tem meio homem, meio cavalo, chamado de sátiro, não é isso não, também? Não, acho que não. Não, é o Minotauro, você está no Centauro. Tem um deus chamado, um semideus chamado de sátiro. Aqui nós estamos, de fato, falando de uma ave, e uma ave que gosta de lugares ermos, que está sempre muito próxima a esse conjunto de entes que gostam desses ambientes desérticos. Então, é a opção do habitat desses seres. Mas como o lugar desértico, e desértico em razão da maldade, do juízo que caiu sobre ele, ficou com essa simbolização, até este lugar aqui, que se for abandonado por muito tempo, vai se encher de um monte de coisa, né? De bicho, Não necessariamente porque houve mal, mas naquele caso, o habitat desses animais coincide com esse abandono. Então é só um casamento. O chacal, a hiena, é tudo ambiente onde há morte, né? Isto, mas a gente está falando dessas simbolizações. Aí ele entra aqui dizendo, fantasmas ali pousarão e acharão para ali o seu lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja. E o texto hebraico fala da Lelet. Porá os seus ovos e os chocará nas sombras, abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão uns aos outros. Então, é um texto que vai ser ecoado depois em muitas ocasiões na Bíblia. Mas lá no Apocalipse, no capítulo 18, verso 2, também está dito que aquela Babilônia de sangue, de ódio, de desgraça, disso e aquilo, se tornou habitação de toda sorte de demônios, de espíritos malignos e imundos e toda sorte. Quando diz toda sorte, abre uma variedade, um sortilégio, abre um caleidoscópio, abre uma imensidão de sutilezas. Toda sorte de
espíritos imundos e perversos e malignos. Pelo menos um exemplar de cada um no mundo vai ter ali. E aqui o Isaías está lidando com o phantom, com o fantasma, que não é humano. O phantom é uma imagem. Quando Jesus ia andando sobre as águas, eles acharam o que eles acharam? E Jesus não disse, está amarrado em meu nome, fantasmas não existem. Não, interessante. Falou nada. Não disse nada, ele disse, não, sou eu. E eles tinham essa noção, para poderem dizer que havia um fantasma, eles tinham a noção de fantasma. Então, eles vão falar o quê? Claro. Óbvio. É um fantasma. E Jesus, se Jesus fosse evangélico, ele não ia nem esperar chegar ao barco, ele já ia gritar de lá, fantasmas não existem, seus imbecis, tá amarrado, sou eu. Ele só disse, não, sou eu. Dessa vez não é um fantasma. Eu queria que você deixasse bem claro para todo mundo. Então o que é? Que eu já deixei nas semanas passadas, eu só vou repetir Por outra vez. misericórdia, como você faz sempre. Repetir outra vez. Porque, de fato, nós estamos lidando aqui com um fenômeno humano, não com seres humanos desencarnados. Não existe. Com seres humanos desencarnados. Mas não fique preocupado que você não tem estado presente, mas eles, coitados que estão lá, estão me ouvindo repetir isso assim em detalhes, de manhã, de tarde e de noite. Da última vez, inclusive, sobre o rico e o Lázaro, não passa de lá para cá, todos esses abismos, Samuel, a gente já gastou muito tempo com isso, eles sabem. Então fico mais tranquilo. Claro, só pode ficar, você não devia ficar intranquila com nada que eu faço, porque eu não deixo ponto sem nó, nunca. E você sabe disso. Então... Aqui, Caio, interessante também é que existem manifestações culturais, por exemplo, os fantasmas japoneses são diferentes dos fantasmas americanos, dos haitianos, dos brasileiros. Até porque o phantom é uma imagem. E é uma imagem ligada a indivíduos humanos, a culturas humanas, a produções humanas. Como eu tenho dito, está escrito no site, em dezenas de textos. Nos últimos 15 dias, essa é a 5ª vez que eu repito. Mas eu vou fazer questão de repetir de novo. Quando você está lidando com isso, você não está lidando com seres humanos mortos, que não foram destinados a lugar nenhum e que ficaram aprisionados por um demônio, fadados a existirem no inferno ambiental doméstico, numa casa, num lugar estranho, vivendo de dia e de noite sob a tutela diabólica do mesmo espírito que esteve presente em alguém enquanto essas pessoas estavam de fato vivas na Terra e que fora o abusador delas. E que elas aí ainda ficariam eterna ou perpetuamente abusadas, o que seria uma perversidade sem tamanho. Inocentes que foram abusados por um determinado maluco, décadas a fio agora, ainda estariam presas sem ir a lugar nenhum, continuando abusadas espiritualmente pelo abusador com a adição infinitamente perversa de um demônio. Isso é pior que o inferno. Não é? Com certeza. Primeiro, esse não é o ensino da Bíblia. Em momento algum se abre na Bíblia o espaço para que um indivíduo morto fique vagando por aqui. Não existe este espaço. Mas existe na Bíblia a afirmação do phantom, do fantasma, da imagem. Então do que a gente está falando? Eu não creio que um Deus de misericórdia, o Deus de misericórdia, não é um, só tem um, é o Deus de misericórdia, deixasse que seres humanozinhos, que foram abusados e abusados e abusados, e que foram mortos no ato do abuso, ainda ficassem presos numa bolha de abuso pelo abusador e ainda mais pelo diabo dentro da bolha desse abuso. Para mim,